Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do dia. Câmara Municipal de São José, Santa Catarina, pauta da 11ª sessão ordinária do primeiro período de 2020. Expediente, memorando 004-2020, vereador Jair Santilho Costa, solicitando a retirada do projeto de lei 011-2020. Ofício da empresa Autopista Litoral Sul, correspondência da empresa Autopista Litoral Sul, S.A., ao presidente dessa casa em resposta à indicação 3630 de 2019. Ofício 042-2020 da secretária da Casa Civil, encaminhando resposta à indicação de número 071-2020. Ofício 041-2020, secretário da Casa Civil, encaminhando resposta de indicação da Secretaria Municipal da Infraestrutura dos seguintes vereadores: vereador Rabel Veiga, vereador Alexandre Rosa, vereador André Guess, vereador Jair Costa, vereador Moacir da Silva, vereador Nardi Arruda, vereador Santos Almecide Jesus. Projeto de Lei Complementar 002-2020, mesa diretora. Revoga o artigo 2º da Lei Complementar de número 074, de 1º de março de 2017 e de outras providências. Moção 003-2020, Orvino Coelho de Ávila, Abel Veiga, Alexandre Rosa, André Gesser, Jair Santilho Costa, Túlio Márcio Salles Maciel. Moção de reconhecimento e agradecimento ao diretor executivo da Grande Fópolis, Miguel Faraco. Indicação 040-2020, Alexandre Rosa. A senhora prefeita municipal e ao secretário de Infraestrutura solicitando conserto de buraco na rua Professora Orlandina Olívia da Silva, em frente ao número 419, no bairro Potecas. Indicação de número 041-2020, Alexandre Rosa. A senhora prefeita municipal e a Casan solicitando conserto de vazamento de água na rua Tabelião Quintino Furtado, em frente ao número 576, localizado no bairro Potecas. Indicação de número 0442-2020, Alexandre Rosa. A senhora prefeita municipal, secretário de Infraestrutura e a Casan, solicitando o conserto do calçamento na rua Professora Orlandina Olívia da Silva, em frente ao número 272, bairro Potecas. Indicação 443, Antônio Lemos Filho, a excelentíssima senhora prefeita do município e o senhor secretário de Infraestrutura solicitando conserto de buraco na rua José João de Souza, em frente ao bar Marisete, no bairro Roçado, em São José. Indicação 444, Alexandre Rosa, senhora prefeita e a Celeste solicitando o conserto de um poste quebrado na rua Heriberto Wilson, próximo ao número 138, atrás do almoxarifado da Casan e Barreiras. Indicação 445-2020, Antônio Lemos Filho, a chefe do Executivo Municipal e a Secretaria de Serviços Públicos para que averigue e, caso necessário, intime o proprietário para este efetue a limpeza do terreno localizado na rua Joaquim José Meure, 60 Porquilinhas, nesse município. Indicação 446, Alexandre Rosa. A senhora prefeita municipal e a secretária de Segurança e Defesa Social e Trânsito solicitando a retirada da mureta ou a readequação da mesma na rua Gerôncio Tives, em frente à Van, em Barreiros. Indicação 447-2020, Alexandre Rosa. A senhora prefeita municipal e ao secretário de Infraestrutura solicitando a utilização do maquinário correto para fazer os para o asfalto na cidade. Foto em anexo. Indicação 448, Antônio Lemos, a chefe do Executivo Municipal
à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito sobre a necessidade urgente da manutenção ou troca do abrigo de passageiro da Rua Argentina, no bairro Hipotecas. Indicação 449/2020, Cristina de Souza. Ao senhor Milton Bley Júnior, secretário de Infraestrutura desse município, para que realize o urgente recolhimento de entulhos localizado na Rua Felipe Vieira, na calçada em frente ao domicílio número 79, bairro São Luís, pois essa situação está prejudicando o transitar com segurança dos moradores, além de possibilitar possíveis acidentes e transtornos na comunidade. Indicação 450, Cristina de Souza, ao senhor secretário de Urbanismo e Serviços Públicos SUSP desse município, para que urgentemente notifique o proprietário do imóvel de esquina localizada na rua Hélio Estefano Becker com a rua Alceu Amoroso Lina, no bairro Real Parque, para emergencialmente podar a vegetação que está cobrindo totalmente a placa de pare nesse ponto, possibilitando sérios acidentes e transtornos a todos que transitam por essa região, pela falta desse importante sistema de sinalização. A indicação 451, Cristina de Souza, a senhora Andréa Pacheco, secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito desse município, juntamente com o departamento técnico desta atribuição, para que seja executada de forma urgente a implantação de faixa elevada na rua João José Martins, no bairro Real Parque, entre as inscrições imobiliárias, no sentido da Avenida das Torres ao bairro Hipotecas, assim como a placa de sinalização correspondente com o objetivo de diminuir a velocidade dos veículos e evitar prováveis acidentes graves e os anunciados transtornos em toda a comunidade. Isso porque o transporte coletivo, em sua rota, precisa entrar na rua Menotti Jalbor Valtric, que fica localizada na ápice da curva desse local, com pouca visibilidade dos veículos trafegando em sentido contrário, pois o ônibus necessita ocupar outra pista para fazer essa manobra com segurança, essa expressiva curva, ou subir na calçada e raspar a lataria no muro, causando descontentamento e risco de morte na população. Indicação 452, Moacir da Silva. A Secretaria de Infraestrutura solicitando que realize serviço de reposição de lajotas da rua Xavier Câmara, próximo à casa número 40, bairro Centro, nesse município, conforme foto anexo. Indicação 453/2020, Moacir da Silva. A Secretaria de Infraestrutura solicitando que realize o serviço de recapeamento asfáltico ao longo da via junto à rua Benjamin Gerlach, Fazenda Santo Antônio, nesse município, conforme foto anexo. Indicação 454, Moacir da Silva. Secretaria de Infraestrutura solicitando que realize o serviço de recapeamento asfáltico na rua João Honorato da Silveira, bairro Vila Formosa, em frente à casa de número 703, nesse município, conforme foto anexo. Indicação 455, Abel Veiga. A Secretaria de Infraestrutura solicitando que seja feito o conserto de um enorme buraco no asfalto em frente ao número 1703, na Rua da Independência, no bairro Areias, nesse município. Indicação 456, Alexandre Rosa. A senhora prefeita municipal e ao secretário de Infraestrutura solicitando a limpeza de um terreno e da vala localizada na Rua Gisela, ao lado da residencial João Duarte, no bairro Bela Vista. Indicação 457, 2020, Alexandre Rosa. Senhora prefeita municipal e ao secretário de Infraestrutura solicitando reparo asfalto na Rua Francisca de Campo, esquina com a Rua Júlia Schroeder, bairro Bela Vista.
Indicação 458, Alexandre Rosa, a senhora prefeita municipal e a Casan, para que seja desentupido uma boca de lobo que está vazando esgoto na rua Francisca de Campos, esquina com a rua Júlia Schroeder, no bairro Bela Vista. Indicação Michel da Silva Chilempe, a secretária de Infraestrutura, solicitando que realize o reparo do asfalto em torno da Boca de Lobo, na rua 13 de junho, com a rua Bons Amigos Bar, Rua Flor de Nápoles, em frente à padaria Amanda. Indicação Alexandre Rosa, prefeita Iacazã, solicitando o conserto de vazamento de água na rua 25 de dezembro, em frente ao número 208, localizado no bairro Flor de Nápoles. Indicação 461-2020, Nardi Francisco Souza Arruda, a prefeita e a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, a solicitação de instalação de abrigo de passageiros em todos os pontos de ônibus localizados na rua Hamilton Ferreira, bairro Areias. Indicação Nardi Francisco Souza Arruda, a prefeita e a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, a solicitação da instalação de lombadas ou redutores de velocidade na rua Celino Pereira, nas imediações da curva localizada bem depois da entrada principal do loteamento Jardim Botânico, sentido loteamento Tarumã, bairro Potecas. Indicação 464, Nardi Francisco Souza Arruda, a prefeita e a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, a solicitação de instalação de placas de proibido jogar lixo no terreno de área verde localizado no final da rua 370, conhecido como Rua Vereador Carlos Acelino Pereira, no bairro Real Parque. Indicação 465-2020, Nardi Francisco Souza Arruda, a prefeita e a Secretaria de Planejamentos e Assuntos Estratégicos, a solicitação de manutenção da Praça Adriano de Farias, bem como a construção de calçadas com acessibilidade e construção de uma pista de skate no bairro Forquilinhas. Indicação 466, Nardi Francisco Souza Arruda, a Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, para verificar e tomar providências em relação à estação de tratamento de esgoto localizada na rua Célio Veiga, esquina com a Avenida Oswaldo José do Amaral, bairro Jardim Cidade de Florianópolis, pois está com problema de vazamento. Indicação 467, Alexandre Rosa, senhora prefeita municipal, ao secretário de Projetos Especiais, solicitando o conserto do totem instalado nos fundos da Câmara Municipal de São José. Indicação 468, Alexandre Rosa, senhora prefeita municipal e ao secretário de Infraestrutura, solicitando limpeza da vala na rua Gisela, bairro Bela Vista. Indicação 469, Alexandre Rosa, a senhora prefeita municipal e ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparo asfalto na rua José Lino Cresce, em frente ao número 691, logo após a lombada no bairro Centro Histórico. Indicação 470, Reinaldo de Assis Neco, ao comandante da Guarda Municipal para que efetue ronda policial com maior frequência à rua Heriberto Rios e bairro. Os moradores da região relatam aumento de assaltos e roubos, principalmente a pedestre no período noturno. Indicação 471-2020, Antônio Lemos Filho. A chefe do Executivo Municipal e ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito do município de São José, solicitando limpeza e capina e toda a extensão da rua Maria Varela Passos, no bairro Ipiranga. Indicação 472, Antônio Lemos Filho, a chefe do Executivo Municipal, é o secretário de Infraestrutura, informando sobre a necessidade de providenciar limpeza e manutenção na praça em frente à Policlínica Municipal de Barreiros, na rua Antônio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação 473, Antônio Lemos Filho, a prefeita e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a solicitação de pavimentação das ruas no loteamento Zequinha, bairro Potecas.
Indicação 476, André Gessia, sugerindo que seja realizado readequação na sinalização horizontal e vertical de proibido estacionar ao longo da rua Canelinha, Bela Vista, São José, restringindo o estacionamento em um dos lados, visando maior mobilidade e segurança no trânsito. Indicação 477, 2020, André Gessia, Secretaria Executiva de Urbanismo e Serviços Públicos, sugerindo que seja realizado os serviços de reparo e manutenção com a colocação de tampa e limpeza de caixa de inspeção em calçada na esquina das ruas Angelita Figueiredo com a rua Justina Cunha, bairro de Areias. Indicação 478, Jair Santillo Costa, a Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito do município de São José, solicitando a troca de abrigo de passageiros da rodovia SC 281 em frente à casa de número 12.554 no bairro Colônia Santana. Indicação 479, Jair Santillo Costa, Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito do município de São José, solicitando uma troca de abrigo de passageiros da rodovia SC 281 em frente à casa de número 8.825, bairro Colônia Santana. Indicação 480, Jair Santillo Costa, Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito do município de São José, solicitando a troca do abrigo de passageiro da rua Francisco Antônio da Silva, próximo à creche Tia Mariazinha, bairro Sertão do Maruim. Indicação 481, Alexandre Rosa, senhora Prefeita Municipal e a Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitando a instalação de 2 lombadas na rua Hermes Apelino, no bairro Barreiros. Indicação 482, Alexandre Rosa, senhora Prefeita Municipal e o Secretário de Infraestrutura, solicitando conserto de um buraco na rua Gregório Felipe, em frente ao número 1115, no bairro Barreiros. Indicação 483, Alexandre Rosa, a senhora Prefeita Municipal e ao Secretário de Infraestrutura, para que seja feito a desobstrução e limpeza da rede fluvial e das bocas de lobo na rua Ângelo Girardi, próximo à Havana, no bairro de Barreiros. Indicação 484, Alexandre Rosa. Senhora Prefeita Municipal, a Casan, solicitando conserto de um vazamento de água na rua Capitão Pedro Leite, em frente ao 574, localizado em Barreiros. Indicação 485, Abel Veiga, ao secretário de Infraestrutura, solicitando que realize serviço de limpeza e roçagem do mato da rua Maria Lobato de Concílio, no loteamento Samarino, no bairro Forquilhas, nesse município. Indicação 486, Abel Veiga, ao secretário de Infraestrutura, solicitando que realize o serviço de limpeza e roçagem do mato da rua Miguel de Souza, no loteamento Samarino, no bairro Forquilinha. Indicação Abel Veiga, a Secretaria de Infraestrutura, solicitando que realize o serviço de limpeza e roçagem do mato na rua Íris, no loteamento Samarino, no bairro Forquilinha, nesse município. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária Sandra Pereira Alves Martins dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e de outras providências. Requerimento. Cristina de Souza, senhora Andréa Pacheco, secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, em consulta com o Departamento Técnico responsável por essa atribuição e junto com a Guarda Municipal desse município, informações que forma está sendo realizado o feito ou comunicado aos moradores sobre o dia e horário de demarcação das vagas da Zona Azul nas ruas de São José, pois há recorrentes reclamações dos moradores sobre avisos e chamadas. Requerimento, Cristina de Souza, a senhora Adeliana Dal Ponte, prefeita municipal, em consulta a senhora Andréa Pacheco e Departamento Técnico dessa atribuição desse município, informações sobre o valor total arrecadado até janeiro de 2020 pela Zona Azul e o destino aplicado no município de São José, para poder esclarecer as frequentes dúvidas
da população sobre essa questão e fazer o acompanhamento de forma adequada pelos parlamentares municipais. Requerimento: Carlos Eduardo de Souza Martins. O vereador signatário vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 156 do Regimento Interno, requerer o envio de expediente de informações à Prefeita Municipal sobre o trabalho infantil com base no artigo 157, segundo, e com o artigo 234, parágrafo 1º do Regimento Interno e artigo 32, parágrafo 2º da Lei do Município de São José. Requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja encaminhada à Prefeita Municipal de São José e à Secretaria de Assistência Social requerimento de informações solicitando o que segue. Projeto de Lei Ordinária Túlio Márcio Salles Maciel dispõe sobre a divulgação na internet de alvarás de funcionamento dos estabelecimentos situados na cidade de São José e de outras providências. Projeto de Lei Ordinária 0021 de 2018, Santo São Messias de Jesus, dispõe sobre a instalação de suporte para bicicletas em ônibus coletivos e fixas providências. Projeto de Lei Ordinária 0092/2019, Poder Executivo, institui o Conselho Municipal de Políticas do Turismo e de outras providências. Projeto de Lei Ordinária de número 122/2019, Michel da Silva Schlemper, determina constar em editais de licitação para aquisição ou locação de novas viaturas para o uso da Guarda Municipal de São José a especificação de para-brisas blindados na forma que menciona. Senhor Presidente. As matérias serão encaminhadas conforme o regimento interno. Coloque em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação a ata. Vereador Santos, não votou? Pode encerrar. Está aprovada a ata por 14 votos favoráveis. Declaro livre a palavra no expediente na tribuna por 3 minutos o vereador Reinaldo Cisnegro. Vereador declina. Na tribuna, a vereadora Mary Terezinha de Melo Rang. Mas declino também, eu estou com um problema de saúde no olho e fica para uma próxima oportunidade. Obrigada. Na tribuna, a vereadora Aline da Silva Castro, pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, uma boa tarde. Eu venho aqui fazer um registro, tendo visto que ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, parabenizar todas as mulheres da nossa cidade, nosso estado, do nosso país, enfim, mulheres guerreiras, determinadas, que ao longo dos anos vêm conquistando o seu espaço, vereadora Cristina. Muitas são as lutas, muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas as mulheres são guerreiras. Elas estão ali sempre insistindo por aquilo que elas acreditam ser o melhor, Aqui nesta casa não é diferente, nós temos a bancada feminina que está sempre lutando para trazer melhores condições de vida para a nossa mulher josefense, Mas nós precisamos pensar, vereador Jair, que apesar da nossa luta,
nós também somos mulheres e seres humanos, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico e também da nossa saúde mental. Ontem eu recebi uma mensagem que me fez refletir, vereador Moacir, porque é verdade, a gente sempre quer fazer tudo, a gente não quer dizer não, a gente quer mostrar que é capaz e que pode. Sim, nós somos mulheres determinadas, somos capazes de fazer sempre o melhor, mas nós precisamos nos cuidar também, né? E aí o texto dizia assim, eu achei muito bacana. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser super mãe, super esposa, super dona de casa, super profissional. Super mulher, você precisa cuidar da sua saúde mental. Porque perfeição leva à loucura. E não é isso que você quer, né? Pois quando seu corpo pedir arrego, vão ser poucos que lembrarão que você tentou ser tudo em uma só. Então deixa a casa para depois. Vai caminhar, vai ao parque, comece uma academia. Compre uma marmita, vá ao salão, durma até mais tarde, vista a roupa que você gosta, que você se sente bem. Cuide de você, se ame e faça isso exclusivamente por você. Filho cresce, marido vai embora, emprego você encontra outro, a casa vai ficar suja de novo. Mas a sua saúde mental e emocional pode ser que não tenha uma segunda chance. E é isso que a mulher precisa cuidar de si, porque a gente sempre está tentando fazer tudo e quando não consegue fazer tudo, muitas vezes fica frustrada porque não conseguiu resolver todos os problemas do dia. Mas não, vereador Caí, nós precisamos nos preocupar e aqui tem sido falado tanto sobre a saúde mental, a mulher precisa se cuidar. Então, eu deixo essa reflexão para todas as mulheres da nossa cidade, que cada uma possa pensar um pouquinho em si. E eu digo isso também, vereadora Sandra, porque muitas vezes eu também quero fazer tudo e a gente não consegue fazer tudo. E aí vem a dor de cabeça, vem o cansaço, vem o estresse. E aí, se você passa por essa situação, você não consegue resolver o que você gostaria de resolver. Então, que cada mulher possa refletir e que possa fazer o melhor por si e pelo outro também, pelo próximo, né? Eu quero falar aqui também um assunto que já foi debatido nessa casa, o vereador Nino e outros vereadores já falaram muito a respeito do bairro Roçado, vereador presidente. Tem acontecido muitos furtos lá, furtos de fios, né, de energia elétrica. Infelizmente, vem acontecendo isso no bairro. Furtos de aparelho celular, as pessoas estão sendo assaltadas, né, à mão armada até. E a comunidade clama para que seja feita alguma coisa no bairro Roçado. Bairro este que eu moro lá e que me preocupo, não só com o Roçado, mas também com os demais. Mas nós precisamos que a Guarda Municipal possa dar um amparo nesse momento, em razão de que constantemente os moradores têm passado por essa situação. Então, há casos de assalto por volta de 6, 6h30 da manhã. Então, as pessoas estão indo trabalhar, estão indo pegar o ônibus, né, se dirigindo até o ponto e estão sendo assaltadas, né? Assalto até mesmo de uma moto, aconteceu, na verdade, um furto da moto no bairro Roçado. Fios, não se contam as vezes que os fios estão sendo furtados, vereador Moacir. E aí a preocupação existe o furto porque alguém do outro lado adquire esse produto, né? Tem alguém que está adquirindo e aí por isso é que aumenta cada vez mais essa situação. Eu até entrei em contato com o Coronel Delmarco, que sempre atende essa vereadora com muito respeito e atenção, pedi que ele verificasse a possibilidade, né, de a Guarda Municipal fazer rondas ali com mais frequência, até a Polícia Militar também, que possa dar um atendimento nesse momento de tantas, né, ocorrências. Nós sabemos que a comunidade precisa registrar
esses acontecimentos, porque é por meio do boletim de ocorrência que é feito a estatística do que está acontecendo nas localidades para poder ter uma ação efetiva. Então, muitas vezes acontece o furto e as pessoas pensam que não adianta fazer o boletim de ocorrência, que o furto já foi realizado, o fio, por exemplo, no caso, né, da eletricidade, já foi furtado e que não adianta fazer nada. Mas aí o bairro fica com pouco registro de ocorrência. Então, os moradores precisam registrar. Quando acontece também furto de celulares ou até o roubo, como aconteceu ali, naquela localidade, tem que estar registrado para a gente poder ir buscar, né, a solução para esses casos. Então, pediria que fosse dada uma atenção especial ao bairro Roçado, né? O bairro tem a rede de vizinhos, que lá no ano de 2017 nós fizemos uma reunião, até esta vereadora que comunicou e convidou as autoridades para participar. Nós conseguimos montar a rede de vizinhos, né? É um grupo por meio do WhatsApp que as pessoas vão ali, então, né, informando o que vem acontecendo para que a polícia possa tomar conhecimento. Mas fazer parte do grupo não quer dizer não registrar boletim de ocorrência. Precisa registrar o boletim de ocorrência e poder constar, então, tudo que vem acontecendo no bairro. Mas tenho certeza que o nosso secretário vai tomar as providências cabíveis e fica aqui o registro e o meu pedido para que o bairro Roçado possa ter uma atenção especial e os moradores possam ter mais segurança, porque muitas são as pessoas que utilizam o transporte coletivo e precisam sair de casa cedo, 6 horas da manhã, às vezes até antes, né? E acabam sendo surpreendidas, vereadora Mary, com essa situação desagradável, né? E assim, muito medo, muitas não querem registrar com medo do que possa acontecer, mas no outro dia elas precisam novamente para o ponto de ônibus, porque elas precisam trabalhar, porque elas precisam cumprir com as suas obrigações. Então, que possa ser feita essa ronda logo cedinho, né? Que é o maior número, tem sido registrado logo no início da manhã. Então, que possa ser possível, né, essa ronda para que as pessoas tenham mais segurança nesse momento, né? E que possam ir trabalhar e seguir a sua vida de forma tranquila. Obrigada. Solicito o vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna. Vereador Nardi Arruda, vice-presidente, que nesse momento preside os trabalhos, membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, também aqui manifestar aqui meus parabéns a todas as mulheres, né, em especial os vereadores aqui da casa, as mulheres que acompanham a sessão aqui do plenário, mas de modo especial a todas, né? A gente leu um monte de mensagens, saiu um monte de matéria, um monte de questão nesse sentido, né? Mas e pelas estatísticas, pelos números, eles não mentem, demonstram que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer, né? Tem muito a se comemorar, muitas conquistas já se foi alcançadas, né, vereadora Aline? Mas o caminho se demonstra ainda que é um percurso longo a se percorrer. Eu não tenho dúvida que as mulheres, elas serão não só iguais aos homens, mas elas vão superar os homens praticamente em todos os quesitos, em tudo que hoje é comparado, mercado de trabalho, enfim, em tudo, né? Mas ainda estamos muito longe disso, né? E talvez quanto mais se fala das mulheres, da defesa das mulheres, da valorização, né, mais também se traz e evidencia a questão dos feminicídios, das questões dos problemas graves que se ainda se tem, né? Coisas que parece que era algo tão distante, algo assim, casos isolados, né? Mas infelizmente parece que tem virado rotineiro, né? Não sei se os números já eram assim antes ou se a mídia agora tem procurado divulgar mais isso ou o acesso à informação tem possibilitado de buscar mais dados nesse sentido. Mas queria aproveitar aqui também a minha fala aqui na tribuna de, obviamente, reforçar o convite para a sessão de amanhã, né, da entrega da medalha Albertina Clube Maciel. Esse ano nós, a mesa diretora, junto com a bancada feminina, nós decidimos não só fazer a entrega da medalha em comemoração ao dia 8 de março, mas nós procuramos montar que esse mês fosse o mês das mulheres, né? O mês de março, a Câmara tivesse várias ações
presidente Nardi, voltada à questão das mulheres. Então, amanhã, dia 10, é a entrega da medalha Albertina Krume Maciel. Dia 17 de março, teremos uma noite cultural, com música, artes plásticas, poesia, teatro, cuidados pessoais. 24 de março, tem uma palestra com a Juliana German, Seja uma Mulher Imparável, né, que as mulheres, a bancada feminina que estão organizando toda essa programação, e nós, a mesa de diretores, estamos dando o suporte e as condições para que os eventos possam ocorrer. Mas eu pedi a elas que elas idealizassem, elas montassem, elas como mulheres pudessem, vereador Santos, ser as protagonistas desta programação, né? E no dia 30 de março, o vereador Orvino iniciou lá na sua gestão, e nós vamos inaugurar a Galeria Feminina aqui em frente à Galeria dos Ex-Presidentes. Também a nossa equipe, liderada pela Sandra, pela Cátia, estão finalizando os últimos detalhes para que a gente possa encerrar a programação de 30 de março com a inauguração da Galeria Feminina, vereador André, aqui na Câmara, né? Que já vem há algum tempo, né? Mas nós conseguimos chegar num consenso, vereador Vino. O senhor está aí rindo com as vereadoras com relação à foto, né? A danada da foto impediu que tivesse sido inaugurada antes, mas nós conseguimos, na questão do diálogo, né, vereadora Aline, achar um consenso que a maioria concordou, né? Então a gente vai inaugurar a nossa tão esperada Galeria Feminina aqui na casa. Parabenizo a mesa diretora anterior que iniciou, e a gente agora, junto com você, já poder concluir. Eu queria aproveitar o meu tempo aqui também na tribuna e falar do Código de Obras. Nós tivemos a deliberação das aproximadamente 80 emendas, e na condição de relator especial da matéria também, nós terminamos o parecer do Código. Não é tudo isso aqui, vereador André, você pode ficar tranquilo, mas tem 60 páginas do parecer, vereador Antônio Lemos. E eu vou, a partir de amanhã, encaminhar uma minuta do parecer para todos os colegas vereadores, para que num prazo de uma semana, diante da complexidade da matéria, vários colegas foram autores de emendas, várias emendas tiveram discussões, muitas emendas, a grande maioria tiveram encaminhamentos de buscar, então, uma redação para que não se perdesse a ideia. Então, nesse sentido, eu vou submeter a minuta do parecer para todos os colegas vereadores, em especial para aqueles que foram autores de emendas, que pudessem verificar, primeiro, que se as suas emendas, né, se está de acordo tudo com aquilo que nós deliberamos e discutimos lá naquela oportunidade ano passado. E se tiver alguma anotação de alguma questão que, de repente, possa ter passado, a gente não é perfeito, mas possa ter passado algum erro, nós revisamos várias vezes, mas que pudesse também contribuir para que a gente consiga antecipar essa discussão e para que no dia que vier realmente o parecer em discussão, essa parte de revisão esteja superada, para que no dia não ocorra que, de repente, algum erro, uma emenda que tenha tido um encaminhamento pela admissibilidade, nós possamos ter computado pela rejeição e assim prejudicar o parecer e ter que retirar, refazer, para que a gente possa, ainda, quem sabe, no mês de março, trazer a deliberação do plenário o parecer do Código de Obras, que já se arrasta há bastante tempo. Teve uma ampla discussão, acho que nenhum projeto de lei nessa casa, pelo menos no tempo que eu sou vereador, teve tanta discussão e transparência e oportunidade como foi o Código. Inclusive, um dos motivos que demorou o nosso parecer foi que na nossa audiência pública o Sinduscom participou, apresentou várias sugestões também, mas para evitar até, digamos, qualquer demanda judicial, nós submetemos a SUSP para que analisasse, e aquilo que a SUSP entendeu que poderia contribuir, nós, como relator especial, trouxemos no Código. E aquilo que foi descartado pela SUSP, nós não tomamos conhecimento e também descartamos. A SUSP também trouxe algumas atualizações de normas que pediu que fosse incluído, então está bem depurado para que a gente possa entregar para a cidade um novo Código de Obras, que a gente possa restabelecer o poder de polícia na cidade, dar mais um instrumento também de fiscalização. Não vou entrar no aspecto todo do Código, mas eu volto a dizer, a questão do abandono dos terrenos, a questão dos terrenos baldios, a questão das calçadas fora de norma, não nós ficar discutindo acessibilidade, direito universal, direito de todos, questão de saúde pública, senão não temos um instrumento de fiscalização moderno, atual, adequado, para que possa orientar o cidadão e para que possa estabelecer também ao setor de fiscalização da SUSP condições de poder atuar nesse sentido. Então,
Amanhã eu vou encaminhar a todos vocês, colegas vereadores, essa minuta do parecer, para que vocês possam já ir analisando, né? A vereadora Sandra tem emendas da outra legislatura que foram apreciadas, né? Então, para vocês verem que já se arrasta de um mandato para o outro. Então, nesse sentido aqui, agradeço a todos que, de alguma maneira ou de outra, colaboraram, em especial também aqui o vereador Nardi, ao Andrei, a Cátia, que tem se empenhado mais próximo no dia a dia, para que a gente possa chegar a esse denominador comum. Não posso deixar de agradecer também ao ex-vereador Adriano de Brito, ao ex-vereador Amaury Projetos, que na época estavam na casa, vereadora Sandra, participamos junto de várias e várias reuniões, de várias conversas para poder fazer com que esse projeto de lei pudesse andar e andar o mais rápido possível. Antes de encerrar minha fala, eu vou deixar aqui um abraço ao Marquinhos da Guarda, suplente vereador do meu partido, MDB, ao tio Pedro também, nosso colega lá, suplente vereador, que está aqui nos visitando. Tinha visto aqui o Andrezinho, mas acho que ele deu uma saída. Dar as boas-vindas a todos vocês, né, que já cumprimentei o Marquinhos, vereador Santos. Que vocês possam sempre vir aqui nos visitar, que a casa é de todos vocês também. Muito obrigado. Na tribuna, por 10 minutos, o vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, ao público que nos assiste nessa tarde no plenário, também pelas nossas redes sociais. Como sempre, as nossas andanças pela cidade e recebendo também o pedido da comunidade, né? Aqui, ó, é na rua Lédio Antônio de Matos, no bairro Cobrasol. Essa água que está aparecendo aqui, ela está, vamos dizer, brotando. Eles já tentaram resolver várias vezes, mas ninguém deu uma atenção. Então eu vou direcionar o Flávio da Casan, também vou falar com o secretário Milton. Vou levar isso aqui para ver o que a gente pode fazer para resolver. O João me ligou no sábado, eu fui lá atender ele, ali no bairro Cobrasol. Olha o problema. Direto assim. Daí cria mau cheiro e fica água em frente à casa. Na rua Matias Calbos, com Édio Antônio dos Santos, como vocês podem ver, esse carro fica parado aqui. E ali passa o ônibus o Santo Antônio. E com o carro parado aqui, o ônibus não consegue passar porque é um articular. É daquele, um grande. Então, bem complicado. Porque eu tinha pedido para colocar a placa, mas o que acontece? A placa ficou aqui, ó. Então, eu vou pedir para retirar ela e colocar mais na esquina, onde as pessoas possam ver que tem a placa de proibido estacionar. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, onde é que foi colocada a placa. Então, fica toda essa extensão aqui, o pessoal coloca o carro, não tem como o ônibus passar mesmo. E daí é sexta-feira, 9 horas da noite, o pessoal ligando. E a gente tem que atender, né? Ó, tem outra foto aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Então não tem sinalização. Pedi ali o secretário André, o coronel Dalmarco, pelo menos a demarcação no chão, no meio-fio, pintado de amarelo. Também fui chamado no bairro Procasa, a rua Nossa Senhora Aparecida. Tem esse ponto de ônibus aqui, em frente aos comércios. O carro bateu e ficou dessa forma aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. E já foi pedido várias vezes, pelo menos a manutenção, ou uma atenção, né? Está assim, ó, está horrível. Então, gostaria de pedir à secretária Andréia, ela pudesse dar uma atenção lá no bairro Procasa, a rua Nossa Senhora Aparecida. Por gentileza, vereador André. Obrigado, vereador. Só voltando nessa questão das esquinas, essa Secretaria de Trânsito ela tem que fazer uma vistoria em todo o município. Eu acho que cabe nas principais esquinas, em todas aquelas ruas que passam ônibus, precisamos que eles pintem de amarelo.
em várias esquinas, para mais de 100, 200 esquinas. Vou dar um exemplo de uma esquina que o senhor conhece bem, ali na Vigilino Ferreira de Souza com as Servas de Maria Reparadora. Sim. Eles colocaram no mínimo 5 metros de amarelo. Não dá mais problema, então as pessoas conseguem chegar na esquina, visualizar e podem atravessar. Então a Secretaria de Trânsito tem que fazer uma revisão e pintar de amarelo para as pessoas saberem que não pode estacionar na esquina. Obrigado. Obrigado. Na Antônio Schroeder, bem no começo ali, tinha aquela casa de flores, não sei se vocês lembram ali. Sábado eu recebi uma ligação que eles colocaram esses cachorrinhos lá dentro e os bichinhos estão sem água, sem comida, sem nada. Aí, através do pessoal da frente ali, de uma oficina, a gente conseguiu ainda colocar ali um pote d'água e o pessoal está tratando. Mas eu acho que é de Beia, é isso? Responsável pelos animais? É de Beia, é isso? Sim. Obrigado, vereador Alexandre Rosa. Também conheço do assunto e, na verdade, assim, veja bem, nós estamos falando de um animal abandonado. Eu acho que cabe várias frentes, né? Mobilizar, sim, de Beia lá, mas também lá tem câmara de monitoramento ali, se eu não me engano é a rua do 7º Batalhão. Isso, Antônio Schroeder. Exatamente, e isso é caso de polícia, pô. Hoje em dia abandono, é crime. Né? Abandono de animal é crime, o cara, entendeu? Pode simplesmente pegar lá, botar o animal e ir embora, entendeu? Sim. Eu acho que o senhor deveria também de fazer essa representação, entregar aí para as autoridades para que façam um trabalho nesse sentido, além do DIBEA, né? No final, se o senhor botar no Facebook, pedir para uma associação, eles vão lá buscar, sim, né? E obviamente aí tem que ter autorização, porque ainda está só que encrenca. Entendeu? Por isso que tem que ser caso de polícia, porque vão ter que entrar na área particular, vereador Jair. Então fica aí a contribuição. Obrigado, vereador. Já na rua Gregório Felipe, em frente ao número 115, pediria ao secretário da Infraestrutura, o secretário Milton, Jailson, o pessoal lá, Michele, tem uma boca de lobo que ela está completamente aterrada. Então, é complicado. É a Gregório Felipe em frente ao 115. E hoje, passando de manhã cedo, isso aqui, só para vocês terem uma ideia como é que está a região. O zumbi à noite sai e rasga os sacos tudo de lixo, rouba fiação, portão de alumínio e assim por diante. Isso aqui é o lixo do restaurante Espetinho. Ele fica fechado aqui dentro, ó. Eles arrombaram a porta, olha só o que fizeram. A sujeira que eles fazem. Para retirar uma lata de refrigerante. E mais, eu acho que é mais por sacanagem. Aqui no bairro Procasa também, na rua Bom Jesus, onde a gente sempre está pedindo a lombada lá e a faixa de pedestre, está virando um depósito de lixo. Fora ainda o fogo que eles colocam no lixo e entram na residência, né? O pessoal fica apavorado. Não tem o que fazer, já ligaram, tentaram tomar providência, mas não tem jeito. Na rua Professora Holandina, era um vazamento d'água, mas já foi arrumado, tá? Agradecer ao secretário Rodrigo Amarelo. Semana passada a gente mostrou que aquele coração aqui atrás tinha rachado ali, a solda tinha soltado, e a gente pediu para ele que fosse retirado. O carro está chegando aqui, ó, e foi arrumado, já está de volta no local. Em frente aí ao shopping Itaguaçu, ontem caminhando, tem uma boca de lobo ali que já foi aterrada uma vez, tampada, e agora quebrou tudo e está aberto. Então, eu me preocupo com a sujeira. Pode ver a boca de lobo lotada de sujeira. É na rua Geronço Tives, tá? Em frente àquela antiga loja Gabriela Calçados. Então, daqui a pouco uma pessoa pode cair ali, uma criança, alguém de bicicleta ou um idoso, que é bem problemático. E caminhando também ali em frente ao Forte Atacadista, ontem eu percebi que aquele túnel novamente está sem iluminação. Complicado, rouba a fiação direta. Então, a gente pede uma atenção aí da autopista litoral, que eles são responsáveis.
na rua José Vitor da Rosa, há mais de 3 anos, tá? Há mais de 3 anos. O carro bateu nesse poste, foi colocado esse pedaço de pau aí do lado, amarrado, e assim está o enfeite. Já tentamos, fizemos indicação, pedimos, mas até agora nada. E um problema sério que está acontecendo na Gerôncio Tives, vocês podem ver aqui, ó, é aquela mureta em frente à van ali. Se vocês notar o carro que está indo aqui, ó, ele está mais de 30 centímetros das cocurutas aqui, ó. O que acontece? Com medo de bater aqui na divisa, o cara toma distância e não deixa passar o segundo carro, no qual faz a fila que vai até o Monte Cristo. Então é só retirar isso aqui, ó, só retirar essa parte, que já vai resolver a situação. Mas até acontecer isso, Jesus. Está acabando o meu tempo, mas quero mostrar para vocês aqui, ó, como é que está sendo consertado o remendo no asfalto aqui, com o pé. Olha. O pessoal tirou uma foto de cima de um prédio e mandou para mim. É complicado. Pessoal, tem mais coisa, mas eu vou deixar para a próxima edição. Valeu, um abraço. Tchau, uma boa tarde a todos. Na tribuna, por 4 minutos, o vereador Edilson Vieira. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipe que nos prestigiam com sua presença, mídia social. Senhores, o que me traz essa tribuna na tarde de hoje, primeiramente, dar os parabéns a todas as mulheres pelo dia de vocês, mulheres, dia 8, né? Uma luta bacana que vem cada vez, vocês vêm tomando mais espaço. E a gente fica feliz por isso, até chegar à igualdade dos homens. Senhores, o vereador André Gesser também menciona muito a questão da quadrinha que ele tem lá no José Nitro, e eu não poderia deixar por menos. Temos uma quadra de esporte, uma quadrinha na pracinha do José Nitro, que também... onde está todo o alambrado detonado. Eu já vim diversas vezes aqui, vereador. Vereador André, o seu é no Morar Bem, né? Uhum. Então, a gente pede à Secretaria de Infraestrutura que dê uma olhada com carinho, um local tão carente, presidente, e por diversas vezes, já que eu estou nessa tribuna fazendo essa solicitação, ali no José Nitro, até recebi uma crítica semana passada sobre isso, que a gente não consegue fazer nada lá, vereador André. Então, mas a nossa parte, eu tenho certeza que eu estou fazendo, estou vindo aqui na tribuna, estou sempre pedindo, mencionando, a gente tem feito diversas indicações, a Secretaria de Infraestrutura, pedindo a prefeita também. Vou pedir aqui encarecidamente a prefeita Adeliana Dal Ponte, ali nessa quadra no José Nitro, que tome providência, é uma pracinha, pouca coisa, com pouco recurso, se deixa essa praça em condições de uso, vereador Jair. Está lá com o alambrado todo detonado, as traves estão estragadas, então o pessoal já é carente, só tem essa área de lazer para eles ali no José Nitro e encontra toda depedrada. Vereador Lemos, então a gente pedindo aqui para a prefeita, para a Secretaria de Infraestrutura, para que eles tomem providência e dê uma quadra adequada para as crianças poderem praticar o seu esporte, tirando eles da rua, né, vereador André? Tirando eles da rua, dando essa condição para que essas crianças consigam praticar o seu esporte adequadamente. Outro assunto, conversando até com a vereadora Mary, onde é a questão da Zona Azul, novamente, né, vereadora? Já
mandei um expediente à secretária Andréia na questão da rua Irineu Bornaus, em Campinas, vereador Cloni, onde foi feito o estacionamento dos dois lados. E não pode. O estacionamento tem que ser somente do lado esquerdo. Do lado direito fica o lado do ponto de ônibus, onde tem diversos pontos de ônibus naquela rua. Então não carece, não pode ter zona azul, demarcação de zona azul no lado direito da Irineu Bornaus. Né? Essas vias, todas as vias de trânsito rápido, com maior fluxo de veículos, elas não podem ter estacionamento dos dois lados. Vai ficar um corredor muito estreito. Nós já temos problema de mobilidade urbana e ainda estreitando mais a rua vai ocasionar cada vez mais, ainda mais com o crescimento da nossa cidade. Então, peço aqui à secretária que dê uma atenção nessa rua. Concedo mais um minuto ao vereador Edilson. Que dê nessas ruas de maior fluxo, que faça somente um lado da avenida ou da rua com estacionamento. O outro deixe livre para que o trânsito possa fluir melhor, não causando assim um engarrafamento nessas ruas de fluxo. Então, vai aqui, secretária Andréia, dê uma conferida. Também a gente fez o pedido da retirada da ciclovia ou ciclofaixa da rua Delamar José da Silva, ali no Cobrasol, também pedindo a retirada dessas faixas que achamos ali um absurdo, do jeito que foi feito, como foi instalado, muito mal planejada. Então vai aqui o pedido, não só desse vereador, mas eu creio que de todos os vereadores dessa casa, pedindo a retirada da ciclovia da rua Delamar José da Silva. Obrigado, senhores. Uma boa tarde. Encerrado o tempo expediente, passamos então para a ordem do dia. E discussão única, parecer de redação final ao projeto de lei 87/2015, que dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de redação do final, cujo relator é o vereador Moacir da Silva, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer de redação final, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria, exame, projeto de lei 087/2015, procedência parlamentar, autor, vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Objeto, dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e de outras providências. Relatório e conclusões do relator. O projeto de lei deu entrada na Câmara Municipal de São José no dia 17 de 8 de 2015, após encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para exarar parecer em 24 de 8 de 2015. Em 1º de outubro de 2015, o relator do parecer conjunto das comissões exarou parecer, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Em 11 de 2015, a autora do projeto apresentou emenda modificativa. O parecer for aprovado em primeira discussão em 4 de 11 de 2015 e em segunda discussão em 8 de 7 de 2019. Assim, após análise de toda a matéria, adota-se para a redação final o texto original com a respectiva emenda apresentada. Isto posto, encaminho ao plenário para discussão e deliberação, opinando pela aprovação. São José, 10 de junho de 2019, Moacir da Silva, vereador e relator. De acordo, Carlos Eduardo de Souza Martins. Senhor presidente. Está em discussão o parecer de redação final. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado o parecer de redação final por 15 votos favoráveis. Em discussão única, requerimento
de autoria da vereadora Cristina de Souza. Com a palavra, a vereadora Cristina. Gostaria de pedir a retirada do 001/2020 do requerimento para fazer a adequação conforme o regimento interno 65. Coloca em deliberação do plenário o pedido de retirada de pauta do requerimento 001, de autoria da vereadora Cristina, por solicitação da autora. Está em votação o pedido de retirada de pauta. Está aprovado por 16 votos favoráveis a retirada de pauta do requerimento 001. Em discussão única, requerimento 002, de autoria da vereadora Cristina de Souza. Solicito ao primeiro secretário, vereador Edilson, que faça a leitura do requerimento. Requerimento 002/2020, a vereadora signatária vem com fulcro no artigo 56, artigo 23, quarto, a linha E do Regimento Interno. O artigo 5º, inciso 33º e 34º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, na Lei Federal 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, no Decreto Estadual 7724/2012, vem requerer a senhora Adeliana Dal Ponte, prefeita municipal, em consulta à senhora Andréa Pacheco, departamento técnico dessa atribuição desse município, informações sobre o valor total arrecadado até janeiro de 2020 pela Zona Azul e o destino aplicado no município de São José, para poder esclarecer as frequentes dúvidas da população sobre essa questão e fazer o acompanhamento de forma adequada pelos parlamentares municipais. Cristina de Souza, vereadora. Senhor presidente. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Já passou, vereadora. Está aprovado o requerimento por 15 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Próximo item na pauta, requerimento 006, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, qual eu solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 006/2020, autoria Carlos Eduardo de Souza Martins, ementa. O vereador signatário vem à presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 156 do Regimento Interno, requerer o envio de pedido de informações à Prefeitura Municipal sobre o trabalho infantil, com base no artigo 157 segundo e com o artigo 234, parágrafo 1º do Regimento Interno e artigo 32, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de São José. Requeira a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja encaminhada à Prefeita Municipal de São José e à Secretaria de Assistência Social requerimento de informações solicitando o que segue. Texto, a qual o número de ocorrências e denúncia de trabalho infantil nos últimos 36 meses em São José, quais os bairros com maior índice de ocorrência de trabalho infantil, quantas crianças e adolescentes já foram identificadas em trabalho infantil no município, existe um programa específico de combate ao trabalho infantil em nosso município? Se sim, qual o resultado dados dos últimos 36 meses ou desde sua criação? Quais os setores em que tem maior ocorrência? Construção civil, comércio ou outros? As crianças ou adolescentes que foram identificadas em trabalho infantil no município estavam matriculadas em alguma escola? Senhor presidente. Está em discussão o requerimento, com a palavra o autor, vereador Caí Martins.
Senhor presidente, prezados vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui na galeria, nas redes sociais, serei breve na apresentação do motivo deste requerimento. Desde 2017, nós temos debatido muito nessa casa as políticas de proteção à criança e ao adolescente na cidade de São José, permeando diversos assuntos, desde a violência contra as crianças no campo da violência sexual, contra diversas outras agressões que acontecem contra a criança. É claro que se nós pegarmos os dados do IBGE, por exemplo, na questão da escolaridade, nós temos um bom índice da presença das crianças em idade escolar dentro das escolas. Porém, os números são alarmantes por todo o país e também nós não podemos fechar os olhos das dificuldades enfrentadas na nossa cidade. Esses dados que nós estamos solicitando são fundamentais para que possamos continuar na defesa, na promoção e na construção de uma política integrada e permanente em defesa da criança de São José. Senão, muitos dos temas que nós trazemos à tribuna, nós continuaremos batendo em diversos desafios dessa cidade e muitas vezes deixamos de ir à essência dos desafios sociais da cidade de São José. Essência essa que está quando o direito das crianças são violados dia após dia. E entre eles, a retirada da criança do seu processo de construção do conhecimento, da aprendizagem, para que ele possa construir a garantia de um futuro digno. Nós pedimos no nosso requerimento, nós queremos saber as ocorrências e denúncias que temos tido nos últimos tempos sobre o trabalho infantil na cidade de São José. Se eles acontecem, qual a incidência dos bairros que convivem com maior desafio da criança no campo do trabalho infantil? Se isso acontece, em quais setores de trabalho estão sendo identificados pelo programa responsável dentro da Prefeitura de São José quanto ao trabalho infantil? Eles estão no campo da construção civil, eles estão no comércio, eles estão nas ruas, eles estão no mercado ilegal, naquilo que nós chamamos do tráfico de drogas? Onde estão essas crianças? Essas são as perguntas necessárias para que possamos fortalecer a política pública, defendê-la e pedir maior investimento. Antes de dar continuidade, eu concedo uma parte ao vereador Antônio Lemos. Vereador Caio, obrigado pela parte. Excelente temática e importante requerimento no sentido de nos aprofundarmos sobre esse tema tão importante de Brasil e, obviamente, São José não está fora desse país. A única coisa que eu gostaria de colocar aqui, talvez na sugestão do trabalhar com a Prefeitura na resposta, porque não vamos pedir vista para mudar agora, mas era sobre a situação dos pais dessas crianças, se são empregados, se são atendidos por programas da Prefeitura, algum programa da Prefeitura, como é que é a situação socioeconômica dos pais destas crianças? Obrigado, vereador. Excelente observação, vereador Antônio Lemos. Nós precisamos dialogar esses dados, nós precisamos fazer esse cruzamento de dados para que a política realmente se torne eficaz. Eu até quero fazer um alerta, porque muitas vezes as pessoas começam, mas a criança não pode trabalhar. Não. A criança não pode trabalhar. E quando pode, há um conjunto de regras que a legislação já estabelece. Então nós não precisamos criar polêmica. Até os 13 anos de idade, a legislação diz não, a criança não pode trabalhar. Mas a partir de entre 14 e 16 anos, já existem exceções, já existem programas, já existem políticas públicas que dão conta e protegem nesse início da adolescência, sim, que ela vai exercer a experiência de trabalho, auxiliando a sua família, porém com todo um regramento e com toda uma proteção. Entre os 16 e 17 anos, sim, esse adolescente pode sim trabalhar, mas também com um conjunto. Por exemplo, ele não pode trabalhar na noite, no mercado da noite, ele não pode estar lá. Então, nós já temos políticas públicas que resguardam e que encaminham a criança para essa jornada. Mas o que nós queremos e precisamos é combater essa incidência do trabalho infantil, que o Ministério Público do Trabalho já apontou 21 mil denúncias no Brasil nesse campo de trabalho infantil. A partir dos 14 anos, existe já, como eu disse, o programa de aprendizagens que vai contribuir para o crescimento e para o aprofundamento dessa criança, mas jamais retirá-la dos bancos de estudo. Aqueles que às vezes querem avançar e combater essa temática, dizendo que nós estamos, na verdade, prejudicando, que é melhor o jovem trabalhando do que nas ruas, nós precisamos lembrar que essa fala
ela só contribui para a perpetuação do ciclo da miséria, trazendo prejuízos futuros para essa criança, trazendo prejuízo na sua formação, seja física, seja de caráter, seja de projeto de vida. Ora, quem de nós, se voltarmos tempos atrás, nas nossas famílias, a realidade era outra, o acesso à educação não existia. Os meus pais tiveram que parar, antes dos 12, 13 anos de idade, não puderam continuar estudando, não puderam ir à escola, porque precisavam trabalhar para a subsistência da sua família. Ah, então viu, Caí? Então isso não prejudicou? Prejudicou, porque retirou o sonho deste homem e desta mulher, que era de continuar os seus estudos, de construir outros caminhos. Não foram infelizes, mas todos os dias até hoje eu ainda escuto da minha mãe, tão sábia, mas já lamentando que não pôde continuar o seu projeto, que não pôde continuar na escola. Então dizer que a criança é melhor na rua, é melhor trabalhando do que na rua, ponto. Não é por aí. O melhor da criança é o direito à escola, é direito ao ensino e aprendizagem, para que ela construa o seu futuro digno, o seu projeto de vida digno. Então, senhores e senhoras, este requerimento que visa solicitar à Secretaria as informações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, visa que nós tenhamos essa informação para seguir na defesa da política pública em prol da criança, para que nós possamos parar de debater problemas das ruas, da violência, gastar tanta energia, porque é muito melhor nós impormos, construirmos investirmos recursos, defendermos a criança, o futuro digno, para não precisar ficar debatendo presídio, não precisar ficar combatendo temas tão ruins. Vamos defender uma outra política pública, defender os investimentos e a transversalidade do direito da criança de São José, para que ela não precise exercer o mundo do trabalho antes do momento certo, para que quando chegar à sua idade produtiva, ela possa ser um profissional capaz, criativo, pronto para construir outros projetos de vida. Por isso eu peço o voto favorável dos senhores e senhoras a esse requerimento, que visa defender, construir, fortalecer a política pública pela criança e adolescente de São José. Continua em discussão o requerimento, não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Está aprovado o requerimento por 17 votos favoráveis. Temos agora, senhores, 3 projetos de leis na pauta, que são segunda discussão. Projeto de lei 17/2018, autoria do vereador Túlio, 21/2018, autoria do vereador Sanderson, e 92/2019, autoria do Poder Executivo. Todos os projetos tiveram já a leitura do parecer em primeira discussão, então eu coloco em deliberação do plenário a dispensa da leitura do parecer em segunda discussão. Está em votação. Está aprovada a dispensa da leitura do parecer dos 3 projetos por 17 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 17/2018, de autoria do vereador Túlio Márcio Salles Maciel, que dispõe sobre a divulgação na internet de alvará de funcionamento de estabelecimento situado na cidade de São José e da outras providências. Como já houve a dispensa da leitura do parecer, coloco em segunda discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Vereador Moacir. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 17 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 21/2018, de autoria do vereador Sanderson Almecide Jesus, que dispõe sobre a instalação de suporte para bicicletas em ônibus coletivo e da outras providências. Também já houve a dispensa da leitura do parecer em segunda discussão. Coloco em segunda discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação.
Está aprovado por 15 votos favoráveis o parecer em segunda discussão. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, ao projeto de lei 92/2019, de autoria governamental, que institui o Conselho Municipal de Políticas do Turismo e dá outras providências. Também já houve a deliberação do plenário para a dispensa da leitura do parecer. Eu coloco em segunda discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 16 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 122/2019, de autoria do vereador Michel da Silva Schlemper, que determina constar em editais de licitação para aquisição ou locação de novas viaturas para o uso da Guarda Municipal de São José, a especificação de para-brisas blindados, na forma que menciona. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer conjunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Exposição de matéria em exame. Projeto de Lei 122/2019. Procedência parlamentar. Autor, vereador Michel da Silva Schlemper. Objeto. Determina constar em editais de licitação para aquisição ou locação de novas viaturas para o uso da Guarda Municipal de São José, a especificação de para-brisas blindados na forma que menciona. Tal proposição foi lida na sessão do dia 2 de outubro de 2019, encaminhada às comissões permanentes para análise e parecer, cabendo a esse vereador a relatoria conjunta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras e Serviços Públicos, Defesa do Meio Ambiente e Comissão de Finanças e Orçamento. Ato contínuo foi descrito despacho nas folhas 6 e 7, solicitando manifestação das Secretarias de Administração e da Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito quanto à conveniência e oportunidade da proposição, haja vista que os efeitos normativos afetariam os serviços prestados por aqueles órgãos. As folhas 10 e por ausência de pronunciamento dos órgãos municipais, a proposição retornou a esse relator para exarar parecer. É o breve relatório. Conclusões do relator. O projeto de lei 122/2019, de autoria do vereador Michel da Silva Schlemper, em suma, visa constar em editais de licitação para aquisição ou locação de novas viaturas para o uso da Guarda Municipal de São José, a especificação de para-brisas blindados na forma que menciona. Assim sendo, passa-se a efetuar o juízo de constitucionalidade e legalidade da proposição. Em primeiro lugar, visualizamos que normativa que emana da proposição prima por o seu caráter protetivo, já que objetiva determinar que novas viaturas adquiridas ou locadas para o uso da Guarda Municipal venham munidas com para-brisas blindados. Assim, circunscrevendo os efeitos da proposição à Guarda Municipal de São José, já se denota seu caráter local e assim conseguindo a atual Constituição da República.
Artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Destarte prima fácil a constitucionalidade e legalidade da proposição se faz presente. Quanto ao mérito, ou seja, a submissão a um juízo de conveniência e oportunidade, o projeto de lei tem sua razão de ser. Atendo-se a justificativa da proposição, observa-se que o projeto tem por objetivo proteger vidas, aumentando a segurança dos agentes em serviço. Ademais, estudos demonstram que, em sua maioria, as viaturas são alvejadas frontalmente, ou seja, em 90% dos casos estudados, o para-brisa é o principal ponto atingido, deixando agentes de segurança mais vulneráveis. Destarte e ante a realidade muito bem exposta na justificativa da proposição, verifica-se que a conveniência e oportunidade devidas fazem-se presente no projeto de lei em exame. Ante o exposto, e segundo as fundamentados apresentados, o projeto de lei 122/2019 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito, motivo pela qual o relator vota pela sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2019, Cloni Capistrano Maia de Lima, vereador relator, de acordo da comissão, vereador Moacir da Silva e vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, de acordo da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Defesa do Meio Ambiente, ao parecer conjunto ao projeto de lei, vereador Sanderson Messi de Jesus, vereador Alexandre Rosa, de acordo da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Kleber Fabiano Goulart, vereador Alexandre Rosa. Senhor presidente. Está em primeira discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Desculpa, não tinha visto, vereador André. Com a palavra, vereador André. Presidente, eu peço permissão para discutir Permissão aqui. concedida. Eu vou pedir vistas porque eu queria encaminhar a Guarda Municipal para entender um pouco melhor esse processo, porque andei buscando algumas informações de alguns lugares que a própria Polícia Militar recomendou que não fosse blindado o vidro, por algumas outras questões, e também para ficar mais claro algumas dúvidas que esse vereador tem, eu boto em deliberação um pedido de vistas. Quem coloca deliberação é a presidência, mas tudo bem. Está em deliberação um pedido de vista de autoria do vereador André Gesser. Só para não confundir, senão por vira costume. Está aprovado o pedido de vista de autoria do vereador André por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários. Não havendo mais matérias a tratar na ordem do dia, passamos então para as explicações pessoais. Na tribuna, por 10 minutos, o vereador Sanderson de Jesus. Senhor presidente, mesa, demais colegas vereadores, em especial a nossas vereadoras desta casa, vereadora Aline, vereadora Sandra, vereadora Cristina, vereadora Mary. Nunca tivemos uma bancada tão grande e muito bem representada. Mulheres que conhecem a cidade de São José, que estão fazendo um excelente trabalho, que registram nessa casa e as suas percepções diferentes da gente, né? E vem fazendo um excelente trabalho. Eu quero aqui externar, em nome da população de São José, o nosso reconhecimento ao trabalho das senhoras, né? E que vocês possam galgar muitos e ajudar muitas e muitas mulheres de São José. Esse é o meu reconhecimento às senhoras vereadoras. Demais colegas vereadores, eu queria dizer aos amigos que na semana retrasada eu fiz um comentário aqui sobre aquele episódio que foi onde foi feita uma denúncia contra a minha pessoa quando eu era presidente da Câmara e tal, sobre a questão de copiadoras.
e que na oportunidade eu fiz a denúncia no Tribunal de Contas também, e não foi aceita, porque eu não poderia fazer uma denúncia contra mim. Ato contínuo, o Observatório Social fez uma denúncia, observando 4 itens que poderiam, em tese, estar irregular, e diante de toda aquela disseminação de informações que foi passada a Santa Catarina fora, porque vivemos um tempo muito difícil, né, vereador Jair? Eu queria dizer para vocês que eu estou aqui com o parecer do Tribunal de Contas, do Ministério do Tribunal de Contas. Na semana passada eu passei dos auditores, vereador Jair. Agora eu estou com o Tribunal de Contas, Ministério Público do Tribunal de Contas. Pasmem, senhores, que eu fui acusado de um superfaturamento de 170 mil reais pelo Ministério Público. Certo? Pasmem, senhores, que o Ministério Público do Tribunal de Contas de Santa Catarina considerou improcedente todas as denúncias feitas à minha pessoa pelo Observatório Social. Inclusive uma dessa que é o tal, em tese, superfaturamento. Não sou eu que estou falando aqui, eu só vou reprisar os senhores aqui. Está aqui o item 2. Pode até, se quiser aproximar. Pelo reconhecimento da presente denúncia, ou seja, ela preencheu os requisitos, e pela sua improcedência, vereador Caê. Eu sei que teve um momento que o senhor queria saber como é que estava essa situação, por vereador mesmo, e entender o que tinha acontecido, né? A gente tinha que se reservar, tanto tempo levou, está aqui, ó, pela improcedência. Isso é o Ministério Público do Tribunal de Contas, né? Isso é manifestação de procuradores do Ministério Público. Pela improcedência, vereador doutor Cloni, procedência de uma demanda onde eu fui acusado de um lado, perfeito, e do outro lado, que é a seara administrativa, que é quem fiscaliza os atos administrativos, e que foi transformado, senhores, como eu disse, a denúncia, né, ela só olha aquilo que está na denúncia, vereador Jair. Só que o Tribunal de Contas ele transformou em LCC, licitação, contratos e convênios. Ou seja, eles foram até o final da última nota desse contrato. De trás para frente, de frente para trás, para verificar todos os reais que foram gastos e pagos pela Câmara de São José. Eu reafirmo aqui que não houve nenhum real a mais pago, nenhum superfaturamento, não houve nenhum prejuízo, nenhum dano ao erário à Câmara de São José. Eu reafirmo com base na manifestação do Tribunal de Contas, Ministério Público do Tribunal de Contas, nobres colegas vereadores, né? Isso aqui é uma manifestação do Tribunal de Contas que eu estou mostrando aos senhores e à sociedade de São José. Passei tempos difíceis na minha caminhada, colegas vereadores. Tempos difíceis, muitas vezes julgados por pessoas que não conhecem do que estavam falando. E subiram essa tribuna aqui e falaram um monte de asneira. Que quem era para estar pregando a coisa certa, né, falaram um monte de asneira, colocando a minha pessoa, né, o meu nome, né, obviamente de maneira subjetiva, sempre de maneira subjetiva, como sempre faz aqui nessa tribuna, né, nunca dizendo o santo, né, mas indiretamente a gente sabe de quem estava falando, né, e eu tenho aqui um parecer do Tribunal de Contas que demonstra aquilo que eu sempre não tive dúvida, vereador Nardi. Queria agradecer ao senhor, engenheiro, que numa determinada oportunidade dessa minha caminhada, me estendeu a mão. Eu não tinha dúvida que conhece de números e de tudo que eu queria fazer, que quem fez essa defesa no Tribunal de Contas foi eu. Né? E o vereador Nardi fez os cálculos, como a gente ia demonstrar isso numa planilha, de forma direta, objetiva, e que pudesse, então, eles conhecerem os números. Né? Não é disse ou me disse, é conhecer os números. Vereador Nardi, eu queria agradecer ao senhor aqui, em nome da minha família, por ter me dado aquela força naquele momento, que tanto eu precisava e que eu juntei na defesa e também ajudou muito esse processo. Eu sempre disse, vereador Jair, que era diferente, né? Era diferente, estavam comparando coisas distintas, né? Tanto é que própria promotoria do Tribunal de Contas coloca aqui que é diferente, eles colocam que é diferente. Eles colocam na justificativa do Tribunal de Contas que é diferente, não poderia ser comparado. Né? Jamais poderiam ter feito isso.
Eu não sei o que faz o Ministério Público em alguns momentos, né? Como que eu vou agora fazer para recuperar a minha imagem perante a sociedade de São José? Pergunta isso ao Ministério Público do Ministério Público de Santa Catarina, né? Que me denunciou numa situação de um superfaturamento, um suposto superfaturamento, em tese. Aí assim, denuncia o cidadão tem que buscar a sua defesa. Passa 4, 5 anos, todo mundo aí na rede social malhando o cara, cobrando da gente, vereador Jair, né? E agora eu tive que buscar sim a minha defesa. Está aqui. Está aqui o Ministério Público, está aqui o Ministério Público do Tribunal de Contas, que é quem cuida, de fato e de direito, das ações administrativas de um processo licitatório. Fora isso, gente, é tudo balela, porque ninguém analisou. Foi feita uma denúncia, vereadora Sandra, contra a minha pessoa, naquela oportunidade, sem nenhum tipo de audiência, de verificação na Câmara de Vereadores, de conhecer o processo, de procurar me ouvir, de chamar eu lá no Ministério Público para poder passar. Não. Primeiro veio a imprensa e me deu a notícia. Primeiro veio a imprensa e disse. Primeiro veio a imprensa e aquilo espalhou pela cidade toda e pelo estado todo. Depois que eu tive que correr atrás de prejuízo. Infelizmente, ou felizmente, eu sempre tive certeza da minha conduta, honestidade e da transparência daquele processo. Digo aos senhores, reafirmo e convido quem quiser me mostrar contrário, que o processo que foi feito nesta casa de outsourcing de impressão trouxe uma economia de mais de R$110 mil por ano. Hoje eu posso falar, porque já passou 4 anos, e então teve os consumos, teve a gestão do contrato, e é só nós olharmos, quando eu assumi a presidência da casa, quanto se gastava para trás, vereadora Mary? Tinha 4 contratos, 4. Vereador Jair, vereador Cloni. Eles compravam o cartucho, compravam o papel, alugavam máquina e contratavam a manutenção. 4 contratos. Sabe o que a gente paga hoje? Paga pela folha impressa. Vereadora Mary, só pela folha impressa, independente da máquina que seja, de quanto, não, só pela folha impressa, não tem mais gasto nenhum, vereador Jair, mais gasto nenhum, e deu tudo o que deu, mas graças a Deus a verdade, ela sempre está presente, eu confio na justiça sempre, e está aqui o segundo ato que eu queria compartilhar com os colegas, em respeito aos colegas que têm o compromisso de fiscalizar também, que vão dizer, não, peraí, a hora que os colegas forem abordados sobre a minha pessoa, por favor, não, você toma conhecimento no Tribunal de Contas que não é bem assim a conversa. Tem um parecer, pega o teu advogado, pega as pessoas e vai procurar informação. Está aqui, está na minha mão, está lá no Tribunal de Contas, é só entrar no site e acessar, senhores vereadores. Vocês vão tomar conhecimento de que não teve dano ao erário nenhum, vereadora Mary. Não teve 1 centavo de dano ao erário. E eu passei por tudo isso, vereador Cloni. Sem comentário, por tudo isso. Mas, enfim, deixo aqui a minha, não revolta, mas o meu desabafo aos amigos e agradeço por todos que puderam, de alguma maneira, acompanhar esse processo de maneira responsável antes de fazer qualquer julgamento da minha pessoa, antes que a justiça se manifestasse, agora, nesse primeiro momento, o Tribunal de Contas. Demais, eu queria sugerir um outro livro para os colegas, mudando de assunto agora. Eu acabei de ler um livro bacana. 1 minuto para a conclusão, por favor. Um livro que fala de tecnologia, que não adianta a gente ser o zero é mais do mais, é mais do menos, tem um ditado que diz, mas é do 0 a 1, que é realmente você fazer o diferente, É um livro bem bacana, é um livro que faz um contexto do Vale do Silício, da tecnologia, mas sobretudo ele faz uma reflexão daquilo que a gente tem que buscar todos os dias, inovar. Inovar, inovar, inovar. Vivemos hoje uma mutação, a todo momento a sociedade vive uma mutação em função dos anos da informática. A vereadora América, sua filha está fazendo ciências da computação, É um bom livro para ela ler. Então, deixo aqui essa sugestão aos colegas, Demais, muito obrigado pela atenção de todos. Na tribuna, a vereadora Cristina de Souza, pelo tempo regimental.
Cumprimento o presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Mary e todo o público presente. Falar um pouquinho sobre o terceiro encontro do Embaixadores Lixo Zero Brasil, que aconteceu no Senac, lá no Senac do Cacupé, no Sesc Cacupé, onde embaixadores de vários lugares do Brasil, vereadora Mary, Mato Grosso, Goiás, né, São Paulo, Santos, muitos lugares, Campo Grande. Eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que vieram para esse encontro. Esse encontro dos embaixadores, eles vão fazer as metas para 2020, né? E discutir também o que cada um está fazendo lá no seu estado, na sua cidade, em relação à questão do lixo. E foi muito importante esse encontro. Conhecemos ali no Sesc do Cacupé, o trabalho onde o Sesc faz também da questão do lixo zero, que é o primeiro hotel lixo zero também do Brasil, o Sesc. É bem importante. Eles produzem, em média, 420 quilos dia de orgânico, e todo esse orgânico vai para uma composteira que tem no hotel. Eles nos levaram até a composteira, são composteiras enormes que tem lá atrás, porque o terreno do hotel é grande, lá no Sesc Cacupé. E o trabalho que o engenheiro agrônomo lá com os profissionais fazem para fazer a compostagem, né? Todo o sistema, né, da composteira não tem nenhum bicho, não atrai nenhuma mosca, porque é feito de uma forma correta. É o modelo de composteira da UFSC, que é um modelo também diferente, e achei super importante esse exemplo para que todos os nossos hotéis, né, da cidade, que tem espaço, é claro, aqui em São José a gente não tem grandes hotéis que têm terrenos assim como o Sesc de Cacupé, tem ali em Santo Amaro da Imperatriz, que tem um hotel que já pode conseguir fazer um sistema assim de compostagem e poder todo o seu lixo, todo o seu orgânico realmente dar conta. Porque o correto era isso, né? Que todos nós pudéssemos realmente ser donos do nosso lixo mesmo que nós produzimos, né? Poder fazer compostagem em casa, ou compostagem laminar, que pode ser colocado no liquidificador, também bater e colocar nas plantinhas ali tudo que é orgânico, ou então quem mora em casa poder fazer essa compostagem, assim como tem o método UFSC, tem o método Lages também, que é um outro método mais fácil ainda do que aquele método que eu vi no hotel de Cacupé. E depois dali do hotel, nós fomos até vereador Sanderson. A gente foi no Museu do Lixo. E me impressionou bastante a questão do Museu do Lixo, porque lá na CONCAP, eles recebem, está aberto lá qualquer pessoa que em casa separa seu lixo de forma correta, poder levar lá na CONCAP. Então, lá você pode colocar lá madeira, colocar o plástico, papelão, ferro, tudo. Então, naquele momento que eu estava lá visitando, eu vi várias pessoas estacionar o carro e do porta-mala tirar seus materiais recicláveis que reciclam em casa. Eu achei super importante, conversei com uma senhora que foi professora aposentada, ela disse, vereadora, eu faço isso sempre, né? Inclusive, quando eu era professora, eu ensinava muito meus alunos essa questão de separar o lixo realmente corretamente. Eu vi quanto empenho daquelas pessoas e a preocupação com o meio ambiente de colocar lá, porque sabe que, de forma segura, a CONCAP tem um destino certo. Né? É isso que é importante, que muitas vezes você separa o lixo, às vezes você coloca lá separado, e talvez a coleta de lixo não passe no seu bairro. Né? Ou tenha dificuldade, e aí muitas coisas acontecem no meio do caminho, que aquele lixo fica espalhado pela cidade, vereador Sanderson. E lá não, na CONCAP, você levanta, você sabe que eles vão ter o destino correto para aquele lixo. Inclusive, o Museu do Lixo, várias coisas assim que eu achei interessante que eles fazem com lixo, né? Com lixo. Na verdade, a gente fala lixo, mas, gente, o lixo é dinheiro, né? E achei, assim, super importante quantas coisas eles fazem com o lixo lá, com o ferro, com a madeira, com várias coisas, assim. E depois, conversando com o pessoal da CONCAP, ali numa breve conversa, me falaram que Florianópolis tem uma meta de, até 2030, ser a primeira capital lixo zero do Brasil. Aí eu questionei eles perguntando quanto que a CONCAP, que Florianópolis hoje, envia para Aterro de Biguaçu, né, de lixo. Aí me passaram que é em torno de 670 toneladas dia. E que no verão isso multiplica. Então, é algo muito sério, gente. Eu fiquei pensando como que eles vão conseguir zerar esse lixo em 2030, mandando tantas toneladas de lixo. Dá uma parte, vereador Sanderson. Vereadora Cristina, de fato é um assunto muito importante, específico, né,
que é o lixo, que as cidades ninguém quer na sua esquina, na frente da sua casa, né? Que é a saúde pública. E diga-se de passagem, até que os municípios da nossa região se viram muito bem, sabe? Porque é muito mais, você está lidando, como eu sempre falo, são 5.000 funcionários, vamos pensar assim, mais os vereadores, mas nós temos a população de 225 em São José, mais a itinerante, chega a 600.000, passa por São José aí durante o mês, enfim, e produz lixo de todas as ordens, né? Então a consciência, ainda eu defendo que é a base de tudo, né? Se sair da casa do cidadão, a consciência de separar o lixo, né? E aí entra na questão do destino certo, que a senhora está defendendo. Conheço bem, tem uma lei de minha autoria nesse contexto, fiz funcionar com muita luta, mas tem que ter, de segunda a segunda, a conversa com a comunidade. Sabe, avisando, deixando papelzinho, colocando, bota o fogão, bota a geladeira, bota o pneu, bota a tua cama aí na rua. Sabe, bota esse negócio velho aí que nós vamos passar, vamos tirar, vamos conveniar com as empresas e as empresas vão fazer riqueza com aquele lixo. E a cidade vai ficar bonita, limpa, né? Parabéns, vereador. Realmente é um assunto bom de conhecer. A senhora está conhecendo o assunto na sua estrutura, né? Isso é muito importante, porque daí a gente acaba fazendo com que a gente possa passar para o município também, né? A gente se reclama muito de quem presta o serviço, mas mais de prestar o serviço também tem que ter a consciência da população em reciclar. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Sandro, pela parte, contribuiu bastante. E é verdade, como o vereador Sandro está falando mesmo, a gente precisa levar essa informação, essa conscientização para as pessoas, né? Porque muitas vezes a informação não chega. Um exemplo disso foi Chapecó, que estava lá, né, representada pela secretária do Meio Ambiente, estava nesse encontro, e ela falou o trabalho que Chapecó faz na cidade. Eu fiquei encantada, vereador, porque realmente eles passam essa consciência para as pessoas, e também tem a coleta de lixo do reciclável durante 3 vezes na semana, e 3 vezes na semana o do orgânico. Então, eles trabalham muito intensamente em relação a isso. Inclusive, o prefeito de Chapecó, ele faz um trabalho incrível na questão do lixo lá em Chapecó, para realmente zerar a questão do lixo na cidade. Ele mudou toda a questão dos containers na cidade, da forma que é feita essa coleta de lixo, da conscientização para a população também. E isso mostrou, numa planilha de Chapecó, o quanto Chapecó economizou depois que começou esse trabalho da questão de zerar o lixo até também 2030, e aí foi passado os orçamentos, assim, quando eles gastavam milhões, e de mês a mês o tanto que foi diminuindo esses gastos com o lixo, né, a questão do lixo, e o quanto economizou e foi investido em outras áreas importantes, como a saúde, educação e muitas outras coisas que a gente precisa realmente. Então, a questão do lixo é algo que a gente precisa debater muito, esse assunto, é importantíssimo. Nós podemos fazer nossa parte, sim, enquanto cidadão, em casa, separar o lixo direitinho, fazer a compostagem direitinho. Lá em casa nós fazemos direitinho também, separamos o lixo, lavamos os potes, lavamos tudo quanto é saquinho que tem, a gente lava também, faz a compostagem, colocamos nas plantinhas, e é fácil de fazer, gente. Se você não quer fazer com aquela forma de colocar a compostagem, o orgânico, numa caixa, que tem essa forma da compostagem, você pode fazer a laminar, como eu falei, no liquidificador, você colocar ali os orgânicos, bater, colocar ali também casca de ovo, por último, você bate casca de ovo no liquidificador e coloca nas plantinhas. Então, tem como a gente fazer essa questão de zerando o lixo no nosso apartamento, nossa casa, vereador Santos. E aí, com certeza, cada um de nós fazendo a nossa parte, eu tenho certeza que a gente vai contribuir para o município também. Porque muitas pessoas acabam jogando lixo em terrenos, jogando em vários terrenos baldios, depois ficam insistindo que tem que ir lá limpar, mas a população também deixa de fazer a sua parte. Como que a gente vai querer que o município dê conta de tudo isso? Nós temos, sim, que cada um fazer a nossa parte, não jogar lixo em terrenos baldios, saber certinho também a hora que passa a coleta seletiva, ter mais coleta seletiva no município também, que precisa, vereador Santos, que é um grande problema também, porque as pessoas estão perdidas ainda, elas não sabem que dia que passa ou se não passa, aí fazem o quê? Jogam dentro do terreno de alguma outra pessoa, e aí a pessoa coloca fogo naquele imóvel, tudo. Então, nós precisamos trabalhar muito, intensamente nessa cidade,
cidade, para que nós venhamos se atentar em relação a isso. É o nosso planeta, gente, essa casa que a gente vive, a nossa cidade que a gente vive, é o nosso planeta. Então, a gente precisa cuidar e também ensinar os nossos filhos em relação a isso. E eu tenho certeza que o Instituto Lixo Zero Brasil está fazendo sua parte. E só... 1 minuto para a conclusão, por favor. Obrigada, vereadora Orvina. E também fazer essa questão que nosso município, a embaixadora Ana Paula, que é bióloga, doutora bióloga, embaixadora Lixo Zero aqui em São José, ela é uma pessoa que ela luta muito para essa questão realmente de falar sobre os resíduos orgânicos, sobre a separação do lixo. Então, temos aqui uma pessoa que sabe muito, entende do que está falando. E ela é uma pessoa que ela precisa, sim, ser valorizada e fazermos, assim, junto com ela, o município, fazer mais ações em relação à questão da separação do lixo. O que pode separar, o que não, o que vai para aterro sanitário, o que é o rejeito, o que é o orgânico, o que é o reciclável. As pessoas ainda estão confusas em relação a isso. Porque tem coisas que você vai lá para o aterro sanitário, como o vidro é um grande problema, é um vilão. O vidro é um vilão, a bituca de cigarro é um vilão. Então, essas coisas no aterro sanitário não se decompõem e é um grande problema. Nós precisamos, sim, ver a forma... Na tribuna, o vereador Orvino Coelho de Ávila, pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente, vereador Nardi Arruda, que toca os trabalhos nesse momento, eu sempre fico feliz e eu lhe digo isso. Vereador Edilson, secretário. Vereadora Cristina, vereadora Mary, eu gostaria que os senhores vereadores, pessoas que nos assistem aqui em plenário, quem nos assiste através das mídias sociais, eu gostaria, em primeiro lugar, em nome da Sandra, minha esposa, parabenizar vocês quatro, Cristina, a Mary, a Aline e a vereadora Sandra Martins, pelo Dia da Mulher. Extremamente importante. Dia da Mulher, eu acho que é todo dia, é igual a mãe. Né? Às vezes a gente esquece, evoluiu-se bastante, chegou-se a já a algum nível, mas é muito aquém daquilo, do respeito, da consideração que se precisa ter. Acho que a melhor sessão que ocorre na Câmara é a sessão de amanhã. E realmente é a sessão mais leve, né, por ser do Dia da Mulher, é a sessão mais bonita e é onde a gente consegue realmente confraternizar entre os vereadores. É a sessão mais leve, vereador Antônio Lemos. O clima fica melhor, inclusive, ele é leve. Então, parabenizar, eu acho, reforçar aqui o convite, que eu acho que é uma sessão. Eu já não falto, como a minha, cada comemoração que falta, depois eu posso vir assistir, eu vou vir. Né? Então, parabenizar as mulheres. Dizer à vereadora Cristina que a senhora tocou num assunto dos mais sérios, um assunto que merece ser, inclusive, tratado com respeito, com o que ele precisa ser feito. Nós estamos num novo tempo com a questão do acerto do lixo. Ali começou, lógico, e eu acho que a gente tem que falar mesmo, vereadora, para acertar os horários, a questão do lixo reciclável, que o pessoal tome conhecimento, vai melhorar, porque nós viemos aí um longo período de 12 anos praticamente sem lixo caro, sem condições, cada 6 meses um reajuste, como foi falado aqui. Agora, se a gente olhar o transtorno que isso causa, e nós ainda temos, eu estava conversando com o vereador Santos ali, enquanto a senhora falava, a questão do lixão. Nós já temos a benesse de não ter um lixão para ser tratado, que os senhores não imaginam o transtorno e o problema que é andar com caminhões para cima e para baixo, e você fazer o tratamento do lixo comum, era na base do aterro, então nós evoluímos. Já, às vezes a gente não tem essa consciência. Acertado, e eu sempre falo aí que foi o grande projeto. Lógico que você começa, tem que fazer os ajustes, vai ter condições de fazer a cobrança, vereadora Cristina, porque é novo.
E está amarrado ali. A Câmara teve uma participação importante junto com o Executivo, no sentido de colocar ali. Tem alguns acertos, a questão da cobrança da taxa, não tem por que tu emitir mais do que um carnê. Agora, quando você olha cada chuva, cada verão, nas grandes cidades, São Paulo, Rio, um dos grandes problemas é a questão do lixo descartado irregularmente. E a senhora colocou aqui a questão da conscientização da população, é extremamente importante. Quando você vê aqueles viadutos lá que acaba a água subindo 2 metros, o carro tem que largar o carro e sair correndo, São Paulo, Rio. Essa tragédia agora da Baixada Santista contribui muito você não ter a canalização da água, o solo vai segurando a água até que pode e, consequentemente, lá embaixo, na boca de lobo, que você não consegue passar, porque o plástico, que é uma coisa terrível, mas é questão de conscientização, é questão de trabalhar a população para que faça. É um assunto realmente que mexe com a gente, parece que é fácil de fazer, mas não é. A população acaba achando esses terrenos baldios, e eu quero o vereador presidente Michel está informando que o parecer está pronto no Código de Obras, que o pessoal acaba jogando nos terrenos baldios, que o dono do terreno acaba também não tomando nenhuma providência, porque se ele levar uma multa é tão pequena, e você tem que acertar essas coisas, porque um tem que ajudar o outro. O dono do terreno cercar de forma correta, né, vereador Nardi? E a população também não jogar, consequentemente, o poder público fazendo a sua parte, que é o recolhendo, e tendo mais condições. Tem que ter mais caminhões, eu acho que a arrecadação que é feita, e, consequentemente, nós temos que olhar que nós vamos tirar 10 milhões mês, ano, de recolhimento, que você pode colocar isso para dar uma destinação de parte para você melhorar a coleta, você melhorar essa questão das garras, várias coisas. Mas é preciso falar sim, quero lhe parabenizar. É um problema que quem é engenheiro, o vereador Nardi está ali pensando, sabe o transtorno, quem foi secretário de obras, o que isso causa nas tubulações. Então, acho que a gente tem que realmente realçar, ressaltar a importância do Executivo. Quero parabenizar aqui mais uma vez a prefeita Adeliana, que é a grande obra do governo dela. Além de eliminar 100 milhões, vai dar condições de se fazer melhor e precisa, como sanitarista que ela é, fazer melhor. Uma outra questão, aqui um outro assunto que eu tenho 1 minuto e 40, eu não tenho visto ninguém falar mais aqui na famigerada e bendita alça de contorno. Será que esqueceram? Parou. Normalmente, de vez em quando acontece alguns acidentes, o vereador Nardi, que é o que conhece melhor aquilo ali, o senador Esperidião, vi ele falando outro dia de que vão reaver e consertar aquele viaduto lá da colônia, vereador, porque realmente ali uma carreta não passa. Então você não consegue. Aquilo ali em pleno funcionamento, você vai ter 10 acidentes por dia. Mas vira e mexe, tem horas que se faz a manifestação, se levanta o assunto, se faz audiência, e de uma hora para outra realmente aquieta. Está cada vez mais difícil você andar nesse trecho da Palhoça até Biguaçu e, lógico, felizmente nós não estamos sendo cobrados, mas é um assunto que todo dia nós que passamos, quem vem de Barreiros, quem anda no trecho ali, sabe o problema que é. E a gente lembra. Pô, agora eu acho que não tem mais nem data, porque de vez em quando eles falam, então esqueceram. Acho que a empresa esqueceu, o pedágio, o reajuste, essas coisas não esquece. Então eu quero tocar o assunto aqui novamente. Eu acho que nós temos que cobrar, nós chegamos aí algumas vezes lá, novamente, até para saber como é que está, vereador Nardi. Muito obrigado e uma boa sessão do Dia das Mulheres amanhã. Encerrado o tempo destinado para explicações pessoais, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão solene de entrega da medalha Albertina Krumme Maciel em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
a realizar-se amanhã, dia 10 de março, às 19 horas.